Nós temos meditado e os temas dos nossos encontros de reflexão bíblica têm sido encontros com Jesus, né? Temos levantado alguns momentos de encontros com Cristo. Hoje, vocês já devem ter visto pela participação aí do grupo dos homens, né, que o nosso tema é sobre oração. Sobre oração. E nós vamos nos lembrar de um encontro sobre as águas. O encontro de Jesus Cristo com Pedro, no momento da tempestade do mar da Galileia. O Senhor Jesus chama Pedro para se encontrar com ele, andando sobre as águas. E depois Pedro tira os olhos de Cristo, fita os olhos no vento, se apavora com o vento forte, com as ondas altas, e começa a afundar. E aí ele vai fazer uma oração relâmpago, uma oração rápida, numa frase, numa palavrinha muito pequena. Ele vai dizer: Senhor, salva-me. Então esse é o texto que nós vamos ler para a nossa reflexão, Mateus capítulo 14, eu começo no verso 22, eu quero pedir aos irmãos da igreja que se preparem para fazer juntos, em uníssono, a leitura do verso 30. Eu vou lendo o texto, quando eu chegar no 29 eu paro. A igreja lê o verso 30, depois eu sigo até o 33. Eu vou começar no verso 22, o texto já está projetado para facilitar aos irmãos acompanharem também. Jesus anda sobre o mar, é o título desse texto aqui, mas dá a Pedro a possibilidade de andar também, de caminhar sobre as águas. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos no barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Que Deus acrescente graça ao nosso coração. Que o Espírito do Senhor possa iluminar nossa mente para a compreensão da sua palavra. Jesus e seus discípulos, no momento também especial, marcante, que nos é relatado aí pelos evangelhos, né, na vida de Marcos, também na vida de João, desse momento em que Jesus anda sobre o mar e oferece a Pedro a oportunidade de fazê-lo por fé. Então, encontrando Jesus sobre as águas, uma palavrinha só me bastará. Uma frase, uma oração pequena, mas que alcança a presença de Cristo, a presença do nosso Pai Celeste. Eu quero lembrar algumas verdades para a nossa reflexão, e a primeira delas é que tempos de naufrágio são tempos de oração. Todos nós passamos por tempos difíceis, tempos de tempestades, tempos de aflição, tempos de dor, tempos de perda. Hoje mesmo estivemos lá com a família da Jô, né? Aprove ao Senhor chamar a eternidade a Jô aos 84 anos de vida. Estivemos lá no velório, com familiares, com amigos sentidos, né? Sendo consolados, sendo confortados pela companhia de irmãos, por companhia de amigos, mas sobretudo pela boa mão do Senhor. Tempo difícil para nós, perdemos aqueles que amamos.
Tempo difícil para nós, passarmos pelo vale da sombra da morte, enfrentarmos o luto, né? A dor, a perda, a separação, de pessoas que fazem parte da nossa história, da nossa vida, mas isso acontece na história de toda pessoa, de todo mundo nasce, todo mundo morre, né? E nós ficamos com a saudade apertando no peito, e para aquele que está no Senhor, está bem, está melhor do que nós, está melhor agora, né? Passou o tempo das suas dores, das suas aflições, mas quem anda no vale da sombra da morte padece. Angústias e dores, aflições, são intempéries que vivemos. Como vivemos no tempo da enfermidade, e como vivemos no tempo da dificuldade financeira. E quando a nossa casa se encontra, às vezes, com dificuldades, com problemas no relacionamento, no entendimento do marido com a mulher, no entendimento de pais e filhos, de filhos e filhos. Quando vemos filhos nossos, netos nossos, sobrinhos nossos, andando por caminhos escorregadios, com más companhias, com lugares perigosos, se envolvendo com coisas tristes, pecaminosas. Isso tudo gera aflição, gera dor, gera angústia ao nosso coração. São tempestades que nós vivemos, todo mundo vive, ninguém está livre, né? E essa aqui em especial parece ser uma tempestade que vem dentro do propósito de Deus, porque Jesus é que os enviou à tempestade. Ele tinha feito belos discursos, tinha multiplicado pães e peixes, tinha alimentado a multidão, agora eles querem proclamá-lo rei. Ele fala primeiro aos discípulos: pegue o barco e pode ir na frente, depois eu vou. Ele fica despedindo a multidão, depois ele sobe para o monte e ele vai orar. Eles entram no barco, eles começam a fazer a travessia do mar da Galileia. Jesus desce do monte, já de madrugada. Ele contempla os ventos fortes no mar da Galileia e o barco em dificuldade, pela força do vento, que lhes era contrário, e que não havia motor de popa, tinha que ser no remo. Porque não dava para içar as velas ali num vento contrário, levando em uma direção que eles não podiam ir. Então eles agora estão em dificuldades. Jesus então se dirige para encontrá-los no mar da Galileia, vai andando sobre as águas. Momento tão precioso, momento extraordinário. Momento que dá aos discípulos a possibilidade de pensar, né? Que Jesus de Nazaré é mais do que um simples homem, ele é o Filho de Deus. Ele é o Senhor sobre tudo. Ele é o Senhor sobre todos. Ele é o Senhor sobre o tempo. Mas essa tempestade vem. E vem. Jesus ordenou ir. Com certeza já sabia que o vento ia ser forte. O vento ia ser contrário. A tempestade ia vir. É um momento a mais de experiência. De viver o extraordinário com seus discípulos. De instrução. Porque vocês vão ver que no final o que os discípulos declaram? Eles adoram o nome de Cristo. E eles de fato foram reconhecendo que verdadeiramente ele é Filho de Deus. É mais do que um homem, é mais do que um Messias. É o enviado de Deus, é o Filho de Deus, é o Emmanuel. É Deus presente, vivendo com eles. E vivenciando experiências extraordinárias, especiais, com os discípulos. Então, todos nós vivemos esses tempos assim. Tempos de tempestade. Tempos difíceis. Que eu passo, que você passa, quem sabe está passando agora, quem sabe já passou, ou ainda vai passar, está entrando no barco para fazer a travessia, daqui a pouco o vento forte começa. Estamos sujeitos a esses momentos aí. Mas nós vamos aprendendo algumas coisas com o Senhor, que os tempos de naufrágio são tempos que nos levam à oração, os tempos difíceis são tempos que nos colocam de joelhos. Nós nos ajoelhamos, nós oramos todo dia. Nós oramos toda semana, nós oramos por muitas coisas. Nós oramos em favor da família, em favor do país, em favor de circunstâncias do mundo. Nós oramos pelo pão de cada dia. Nós oramos pelo sucesso no trabalho. Nós oramos por um sucesso numa viagem. Por um guardar do Senhor junto a um feriado, né? Um feriado prolongado como esse. Para que Deus possa nos levar, nos trazer, nos guardar, desde a saída até a entrada. Há muitas coisas que nos levam à oração, mas nada nos leva a orar mais, com mais intensidade, com mais fervor, às vezes até em maior tempo do que o momento difícil, o tempo da adversidade, o tempo em que o naufrágio se apresenta, o vento forte bate, contra a vida, contra a casa, contra o plano, contra o projeto, quando a bonança se vai,
quando a tempestade surge, quando a noite negra de alma se estabelece. Então, são momentos que nos levam à oração. Quando vai chegando a chuva, vai chegando o temporal, os passarinhos vão se refugiar na floresta, vão voando e vão entrando para dentro do mato, porque ali eles conseguem se abrigar. Quando a coisa vai difícil, quando a tempestade vem, quem sabe a raposa corre, né, das campinas e entra dentro do buraco para se abrigar, para se acolher, para se proteger. Seres humanos, quando as coisas estão difíceis, eles têm que içar as velas e a todo vapor tomar ventos que nos levem na direção do Senhor, na direção do seu altar, para debaixo das suas mãos, para o encontro da sua providência. Senão nós não vamos ser abrigados, não vamos nos sentir seguros, não vamos receber o cuidado necessário. Nós temos que correr também para junto, para próximo da vontade de Deus. Tempo difícil é tempo que nos move à oração, ao clamor, à busca pelo cuidado do Pai Celeste. É lá que nós ancoramos a nossa vida. É lá que nós encontramos o nosso porto seguro. É lá que, de fato, nós vamos receber de Deus o cuidado, o alento que precisamos, até o vento passar, até a coisa se acalmar, até os temores irem embora, até as incertezas virarem certezas para nós. Até que o desespero seja tomado de novo com a esperança e que a noite de choro seja retomada numa manhã de alegria. Então, essa é uma verdade. E eles estão aqui, estão na tempestade. Jesus encontra andando sobre as águas. O sentimento é de temor. Temendo, eles gritam. Quantas coisas, quantas situações, quantas circunstâncias já não provocou esse temor na nossa alma, no nosso coração. Quantas vezes, num susto, né? Numa viagem, nós não gritamos, misericórdia, né? Ou então gritamos, socorro, Senhor. Tem compaixão de nós. Então, situações que se apresentam diante dos nossos olhos, que nos levam na direção do Senhor, nos levam na direção da oração, nos levam na intensidade do clamor diante do Pai Celeste. Então, essas coisas, elas aconteceram com os discípulos, acontecem conosco. E nesse momento, Pedro, então, identificando que é Jesus, vai dizer, olha, Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu encontrar contigo, mas sobre as águas. E Jesus diz, vem, e Pedro vai. Ele chega a caminhar sobre as águas. Ele chega a viver esse extraordinário. Mas no meio do extraordinário, o versículo que vocês leram, o versículo 30, vai dizer que ele, de repente, começa a ficar perturbado com o forte vento. Forte vento chama mais a atenção do que o milagre que ele está vivendo. Chama mais a atenção do que a pessoa de Cristo que vem lá e que lhe deu a oportunidade chamando, vem andar sobre as águas. O forte vento se torna o foco. Tempestade. E aí ele começa a afundar. Quando ele começa a afundar, ele faz uma oração muito rápida. Porque no tempo que a gente está afundando, no tempo que a gente está naufragando, no tempo que a gente está vendo se perder, vazando pelos dedos, alguma coisa que você construiu com muita dificuldade, ou começa a ver que vai se perder um sonho, um projeto, que estava perto, mas agora está ficando distante, ou a solução de um problema que estava chegando, mas agora parece que complicou mais, ficou mais difícil, então nós clamamos. Tempos de naufrágio são tempos de oração. E Pedro vai fazer essa curta prece. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Uma palavrinha bem pequena. Uma oração bem curta. Mas orações curtas são longas o suficiente. Às vezes frases curtas, de poucas palavras, mas de grande fervor, são longas o suficiente. Senhor, salva-me.
O sentimento de necessidade é um poderoso professor de concisão. A gente fica mais conciso nas nossas frases. A verdade é que, se nós formos pensar bem, a maioria das nossas longas orações, elas poderiam ser resumidas em pequenas frases. Não quer dizer que você não deva orar muito, não deva orar por 30 minutos, por 40 minutos, por 1 hora. Havia irmãos teólogos, né, que escreveram aí a nossa confissão de fé de Westminster, em cerca de 150 teólogos. Alguns deles oravam por 1 hora e 40 no templo. E ninguém cochilava, ninguém dormia, só acompanhando. Mas se nós formos verificar bem, no momento da luta, no momento da dor, nós somos mais diretos naquilo que queremos, naquilo que precisamos, naquilo que esperamos. A necessidade faz isso. Não dá para ficar floreando, não dá para ficar rodeando aí um toco para depois acertar o alvo. É preciso ser direto, é preciso ser direto. É preciso falar com o coração aberto, com a alma rasgada. É preciso ser claro. E às vezes o tempo e as circunstâncias pedem que eu seja rápido. Então, afundando na água, não dá para ficar fazendo oração muito longa. Não dá para lembrando de que, o Senhor de Israel, Deus Todo-Poderoso, né, Rei dos Reis, Senhor de todas as coisas, Criador do céu e da terra. Se Pedro fala isso tudo, ele já naufragou, já está afundando, já está tomando água, já não dá mais. Socorro mesmo, ele não pediu ainda. Ele estava apenas começando. Não quer dizer que ele não teria reconhecido toda a grandeza de Deus, todo o poder de Deus, que isso tudo é importante e é verdadeiro, mas nesse momento ia gerar naufrágio para ele. Então ele é sucinto, ele é rápido. Ele faz uma prece, uma palavrinha bem curta: salva-me, Senhor. Tempo de luta, orações curtas são suficientes para Deus nos ouvir. Vocês se lembram que eu preguei aqui sobre o cego Bartimeu, cego mendigo à porta de Jericó, ouvindo o tropel da multidão e perguntando, identificando que era Jesus de Nazaré. O que ele fez? Passou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha a oração desse cego: tem misericórdia de mim. E aí veio um povo, veio um grupo tentando fazê-lo calar. E ele gritava mais alto, e gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus disse àquele que estava por perto dele: vai lá e traz o cego aqui. No momento das nossas lutas, nos momentos das nossas dificuldades, nos momentos em que somos dirigidos para a presença de Deus, para junto de Deus, no tempo da dor, da angústia, da tristeza, daquilo que aflige a nossa alma, que aperta a nossa alma, que traz interrogações e incertezas para o nosso coração. Uma palavrinha só nos basta: Senhor, salva-me. Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Uma pequena frase, não precisa ser tão longo. Uma pequena frase pode ser suficiente. Diz Tiago, no capítulo 5, no versículo de número 16, que muito pode, na sua eficácia, a súplica do justo. Nós não somos justos por nós mesmos, nós cometemos erros, cometemos injustiças, mas pela graça de Deus somos justificados em Cristo. E Deus nos vê como justos, como santos, como ovelhas do seu pastoreio, como povo de propriedade exclusiva sua, como filhos do Senhor, servos e servas do Senhor, servas do seu reino. Então ele está atento à nossa vida, como Cristo estava atento à vida de Pedro. E ele clamou: Senhor, salva-me. E o que aconteceu? Jesus vai socorrê-lo imediatamente. Jesus vai ao seu encontro. Jesus vai ouvir a sua prece. Jesus vai ouvir o seu clamor. Há uma outra questão que eu quero lembrar para você. Coisas preciosas se encontram em pequenas embalagens. Aí uma pérola, né? Dentro de uma concha, é lá que ela é formada, é lá que ela é produzida. Uma preciosidade, dentro de coisinhas pequenas. Há pessoas que dizem que os melhores perfumes estão aonde? Nos menores frascos. Nos menores frascos. Então nós temos que aprender, né? Aprender com Pedro.
Que tempo de dificuldade, que tempo de dor, que tempo de luta, que tempo de aflição, precisa nos levar ao quê? À oração, à presença de Cristo. E precisa nos levar com o clamor. Não importa se a oração é grande, que seja pequena, mas que seja sincera, que seja com fervor. Uma pequena palavra pode trazer para nós um grande auxílio. Uma pequena frase, uma pequena prece, pode trazer de Deus uma grande bênção. Um grande auxílio, um grande socorro, um grande agir, um grande mover de Deus na nossa direção. Aquele mover que vai nos salvar, que vai nos livrar do mal, que vai nos proteger, que vai nos guardar dos perigos, que vai salvar a nossa vida, que vai nos impedir de naufragar, que vai impedir de ver a nossa família naufragar, o nosso casamento naufragar, os nossos filhos serem derrotados pelas coisas desse mundo, pelas artimanhas do maligno. Uma pequena frase, uma palavrinha só, é suficiente para trazer o agir de Deus junto à nossa vida. Tudo que é verdadeiro de verdade, de uma grande oração ou de um grande texto, pode ser resumido, às vezes, numa pequena frase. As outras coisas são perfumarias, que são importantes, que tornam a oração mais bela, que tornam os textos mais significativos, mais poéticos. Mas a verdade é que todos os escritos, todos os textos, se nós formos ver bem, eles podem ser resumidos quando nós vamos extrair as verdades de fato, que aquele texto, que aquela oração, que aquela prece está sendo realizada. Então, vamos nos lembrar disso. Às vezes você pensa assim, mas eu não sei orar, pastor. Eu não sei orar como os homens, as mulheres de Deus, que oravam por horas. Não precisa. Uma frase pequena, com sinceridade, com verdade, com fervor, vai ser suficiente. E aí vem a terceira parte da nossa reflexão, neste encontro sobre as águas. Pedro vai naufragar. Pedro está afundando. Pedro vai morrer afogado. Porque ele percebeu a força do vento. Foi mais forte o problema, foi mais forte a aflição, foi mais forte a dor, a angústia, foi mais forte a tempestade do que a graça de andar sobre as águas, de poder contemplar Cristo, de poder se encontrar, ir na direção de Cristo. Mas ele viveu isso, irmão, nós não podemos esquecer disso não. Pedro viveu uma coisa que eu não vivi, não vou viver. Você, quem sabe, não vai viver. Pode ser que vivamos no céu, vamos falar com Cristo, vamos andar agora, eu, o senhor, Pedro e meus amigos lá da Igreja Presbiteriana de São José, sobre as águas. Porque nós líamos esse texto e ficávamos maravilhados. Como ficou maravilhados os discípulos, quando perceberam Cristo, e Pedro andando sobre as águas e voltando para o barco, ficaram tão maravilhados que eles o adoraram e reconheceram que ele era Filho de Deus. Então há uma chance para nós. Há uma chance para nós. Na eternidade, né? Mas Pedro viveu essa bênção. Andar sobre as águas, no meio da tempestade, indo ao encontro com Cristo. Mas a força do vento o dominou. Falou mais alto, tirou o foco. E aí ele começou a afundar. Poderia ser o fim de Pedro. Mas ele ergueu a sua voz numa frase pequena, num grito que parecia ser tarde. Poderia ter demorado muito, porque ele já está afundando. Mas diz o texto no verso 31, que Jesus então, ouvindo a prece de Pedro, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Mas estendeu a sua mão prontamente para erguer Pedro sobre as águas. E o colocou de pé. E retornou até o barco, segurando Pedro pela mão. Prontamente, Jesus o atendeu. Há um canto que você já ouviu, que eu já ouvi também, que diz, quando Jesus estendeu a sua mão. Quando Jesus estendeu a sua mão,
para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Mãos que se ergueram, que se estenderam na nossa direção no Calvário. Mãos que vieram da parte de Deus para prover o perdão do nosso pecado, da nossa iniquidade, para nos salvar da morte e do inferno, para nos livrar das penas eternas que deveríamos pagar em razão da nossa culpa, do nosso erro, da nossa iniquidade, do nosso pecado. Eternidade sem Deus. Estávamos perdidos, sem perdão, sem salvação, sem saída, num fim de história muito trágico, muito doloroso, de maior aflição do que essa dos discípulos no mar da Galileia, de maior sofrimento do que esse de Pedro afundando nas águas, porque é o sofrimento que não tem fim. Ali, se ele morre, ia ter fim. Mas o sofrimento do padecer na eternidade, distante do Senhor, longe do reino do Senhor, longe e fora do amor do Senhor, não tem fim. É sofrimento para sempre. É dor, é angústia eterna. Mas diz a Bíblia que Deus estendeu a sua mão para nós. Estendeu por meio de Cristo. Mãos que foram cravadas na cruz. Foram estendidas. Como aquele que quer abraçar o perdido. Com perdão, com misericórdia, com graça, com salvação. O perdido que clama, salva-me, Senhor. Perdido que vê em Jesus o Salvador. O enviado de Deus. Traz vida ao mundo. Porque deu a sua vida em favor de muitos. Quando Ele estendeu sua mão para mim. As mãos de Deus são mãos que se estendem na nossa direção. Porque o Senhor é Deus que ouve a nossa prece, a nossa fala, a nossa oração. Às vezes, numa frase, uma oração relâmpago, numa palavra, ou duas. Senhor, salva-me. Tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Nós temos aprendido que encontros com Jesus são encontros que nos abençoam. Cada vida que se encontra com Cristo em situações diferentes, vem a mão de Deus se estender para elas. De alguma maneira, de alguma forma, em situações diferentes, em circunstâncias diferentes, em lugares diferentes, em momentos diferentes, mas o estender da mão de Deus é sempre presente, sempre existe. Parece ser tarde, mas o nosso Deus é rápido, é ágil. O nosso Deus tem prontidão. Diz o texto, Ele estendeu a sua mão, prontamente. Tomou Pedro pelas mãos e o ergueu sobre as águas. Ouviu a sua prece, salvou o seu povo. Nossos extremos são a oportunidade de Deus de nos socorrer. E manifestar em nosso favor a sua providência, o seu cuidado, o seu carinho, o seu amor, sua compaixão, sua graça. É o momento que Deus tem para manifestar o seu poder, trazendo para nós aquilo que a gente não pode, fazendo e tornando realidade aquilo que a gente não seria capaz de realizar. Nos salvando de uma situação difícil, de uma situação medonha. Nos levantando quando estamos caídos por pecados, por iniquidades. Restaurando a nossa sorte, consolando o nosso coração quando estamos abatidos. Há sempre uma mão de Deus se estendendo para a família, para um país. Diz o texto de 1 Crônicas, ou 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, né? Eu ouvirei sua prece, sararei a sua terra. Que coisa maravilhosa, saber que as mãos de Deus se estendem para nós,
para a minha vida, para a minha casa, para a minha cidade, para a minha nação, para as situações, para as circunstâncias de nações no mundo. Nós podemos clamar: tem misericórdia, salva-nos, tem compaixão de nós, Senhor, perdoa-nos, ajuda-nos, livra-nos. São frases que alcançam a presença de Deus. E no nosso extremo, porque está além da nossa possibilidade, está além da nossa condição de agir, o Senhor age, o Senhor faz, o Senhor estende a mão, o Senhor socorre, o Senhor livra. Sua ágil mão, né, compensa o atraso da nossa prece. A mão de Deus não demora a se estender. Ele jamais vai desistir de nós. Vai se esquecer de nós. Se o seu pai ou sua mãe te abandonar, se esquecer de você, eu jamais te abandonarei. Uma mão de Deus que se estende para nós. Quando nós não podemos fazer mais nada, como não podíamos fazer pela nossa salvação, pela remissão do nosso pecado, pela herdade de uma vida eterna. O Senhor é aquele que faz por nós. Quando não podemos fazer nada, nas circunstâncias difíceis, nos ventos fortes, no tempo da angústia, da dor, da aflição, quando não podemos fazer nada, o Senhor faz. Ele estende para nós as suas mãos. Vamos buscar a sua ajuda. Vamos buscar o socorro que Ele tem. E tudo ficará bem. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Pode ser que você esteja passando um tempo assim. Um tempo de dor, de aflição, de ventos fortes. Pode ser que você conheça alguém. Um amigo, um vizinho, um familiar, um colega do trabalho ou da escola. Que vem atravessando um momento que só Deus. Quem sabe você já disse: Deus, tenha misericórdia. Esse é o momento de você confiar a sua vida, confiar essa vida nas mãos de Deus. Ela vai se estender. Uma prece curta. Uma frase. Preciosidades são encontradas em pequenas embalagens. E eu e você podemos não saber como orar. Mas eu creio que todos nós sabemos uma pequena frase. Falar para o Senhor, numa oração, numa prece. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Tem compaixão e salva-nos. Senhor, salva-me.